Visão Espírita, a sua revista eletrônica do Espiritismo. Especial Chico Xavier. Caros amigos telespectadores, aqui estamos mais uma vez entrando no celular e hoje iniciando a série Especial Chico Xavier. Uma série que durante 4 programas falaremos e estaremos apresentando a vocês várias facetas da vida deste grande médium espírita. E para tanto, estamos aqui nós, juntamente com o nosso amigo Valtric, presidente da USE de São José dos Campos. Valtric, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E esta série promete, hein, Valtric? Promete, rapaz, essa série vai ser ótima. Nós vamos ter quadros de entrevista com o Marcelo falando sobre como nasceram as reuniões de Chico que ele fazia sobre o abacateiro, a soma do abacateiro. Vai ser interessantíssimo. Muito interessante, muito interessante. Vamos ter, por exemplo, o Arnaldo Rocha, que foi um grande amigo do Chico, o chamado Arnaldinho, né? Ele inclusive vai dar depoimento no nosso programa a respeito da presença dele numa das reuniões que ele participou em que o Emmanuel acabou com as sessões de materialização que o Chico participava. Interessantíssimo. E vamos ter mais coisa. Dr. Elias Barbosa, famoso biógrafo do Chico, falando de cenas emocionantes que assistia nas sessões de Uberaba sobre cartas de jovens desencarnados que, através do Chico, escreviam a seus familiares. Muito interessante também, inclusive, vai começar um filme a partir do mês que vem, desse mês, aliás, falando sobre essas cartas do Chico. Cartas consoladoras. Cartas consoladoras. Olha, espetáculo. E nesta série, em um dos programas desta série, nós vamos ter também um dos famosos amigos de Chico Xavier, o Geraldinho, ou Geraldo Lemos Brito, né? Falando uma coisa muito curiosa. Vocês sabiam que o Chico, a partir mais ou menos dos anos 90, ele tinha situações em que ele não distinguia entre os encarnados e os desencarnados, e aconteceu cenas até hilariantes, pitorescas, do Chico não distinguir o vivo do morto. O vivo do morto. Interessante, né? Vamos lá, o que mais vamos ter? Também vamos ter cenas do filme Chico reprisando ou reprisado na minissérie da Globo, sendo comentadas por vários amigos espíritas no quadro Cenas que Ensinam. Ótimo. E o Chico era uma pessoa alegre, né? Muito alegre. Tendo um outro programa nosso aqui, você mesmo comentou isso, né? Alegre. Chico era uma pessoa alegre. E como o Chico era uma pessoa alegre, imagina você estar ao lado de uma pessoa alegre, o médium do estirpe do Chico, e ele falando para você, olha, ao seu lado aí tá não sei quem, espírito e tal, para as pessoas não acostumadas a isso. Então nós vamos ter aqui no nosso programa alguns quadros como Eurípides de Castro, esses quadros que você já tem inclusive assistido pelo título, Com Bom Humor Também Se Fala Sério, e o Eurípides comentando vários casos interessantes do Chico Xavier. O que mais que vamos ter? No quadro Visão Espírita do Fato, alguns amigos espíritas sobre a condenação do Rui Barbosa. Perfeito. Comentarão sobre o raio de luz que penetrou no apartamento do hospital onde o Chico estava internado em Uberaba, no ano de 2002, e logo em seguida o Chico tem alta no hospital. Logo em seguida, né? Logo em seguida. Foi gravado por um cinegrafista da Globo. Isso. Nunca foi desmentido a veracidade daquele raio de luz, e num dos programas nós vamos apresentar aquela cena e esse pessoal aqui, esses amigos, trocando ideias a respeito daquilo lá. E vamos ter nessa série, caros amigos, aí o grande prazer de levar até a sua casa os outros variados quadros com o Mário Vinhas, com a Ecléia Vidal, com o Cláudio Vidal, com o Maurício Tomé, com o Allan Kardec e com o Carlos Monte Oliva. Todos com conteúdos oportunos, se referindo de alguma forma à vida de Chico Xavier. Então esta série, não percam os nossos próximos programas e o programa de hoje.
a série Chico especial que nós estamos passando para vocês e através sempre da colaboração dos amigos da USE, da Aliança Espírita Evangélica e da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Tudo bem então, Walter? Com certeza serão programas ótimos, ainda não podemos perder. Vamos lá, vamos a um bom programa. Falando de Chico. Aquelas reuniões à sombra do abacateiro, na verdade, elas foram precedidas pelo chamado trabalho de peregrinação. O Chico saía da sede da Comunhão Espírita Cristã aos sábados à noite caminhando, acompanhado por uma pequena multidão. Para os que estavam ali, a fim de participarem da reunião de psicografia do sábado à noite. À luz de um lampião, ele percorria todas aquelas ruas do bairro, nas adjacências, aquelas casas mais pobres, nas adjacências da Comunhão Espírita Cristã. E nós íamos acompanhando cerca de 50, 70, 100 ou mais pessoas. Nós saíamos da comunhão por volta das 18h40, 18h50 da noite de sábado. O percurso levava aproximadamente 1h15, 1h20, até 1h30. Eram diversas casas, casas sempre assim muito pobres, com pessoas acamadas, com pessoas doentes. E nós íamos conversando, o Chico ia batendo papo à luz das estrelas, à luz do lampião, falando sobre a doutrina, falando sobre o Evangelho descontraídamente, sorrindo muito, comentando essa ou aquela mensagem. E na porta de cada casa, nós parávamos. Os familiares vinham nos receber ali no portão. As senhoras, aquelas crianças, as crianças faziam uma festa, vinham nos receber. Então o Chico, ali naquele momento, ele entregava um livro ao familiar, um livro quase sempre de Emmanuel, líamos muito Paz e Renovação de Emmanuel, ou Antologia da Espiritualidade de Maria Dolores, entregava um livro que era aberto ali aparentemente ao acaso, o Chico lia um trechinho, depois pedia alguém para que fizesse uma prece. Enquanto isso, alguém ia até os fundos da casa e deixava um pequeno farnel. Isso tudo sob orientação do Chico. Deixava lá um pouco de arroz, um pouco de feijão, pães, enfim, o que a gente tinha para ser doado e o que o pessoal trazia de fora, cooperando, colaborando. Aí ele começou a se reunir à sombra do abacateiro. Essas pessoas que acompanhavam o Chico vinham de onde? De toda a parte do Brasil. A reunião começava às 2h da tarde do sábado. E ali era muita gente. Gente da periferia de Uberaba inteira ia. Olha, cerca de 500 pessoas, crianças, senhoras, pessoas pobres, necessitadas. Cerca de umas 500 pessoas, juntando com as pessoas de fora. E era poeira, não tinha calçamento, não tinha iluminação. Se chovia era barro, era lama. E o Chico sempre ali, presente. Quando dava mais ou menos 15 para as 2, 10 para as 2, ele chegava, descia do carro, ia lá para um banquinho tosco debaixo daquele pé de abacate frondoso e ali começava
a reunião. Os comentários do Evangelho ao ar livre, não é? Que a gente chamava de espiritismo céu aberto. Aquelas reuniões de espiritismo céu aberto, né? Porque, de fato, nós nos sentíamos ali muito mais próximos do céu, muito mais próximos da espiritualidade superior. Mas a gente percebia que o Chico fazia essas coisas todas para mostrar qual era a verdadeira finalidade da doutrina espírita, que não podia ficar só no centro espírita, só nas reuniões de estudo, só nas reuniões doutrinárias, que por vezes acabam sendo elitistas, não é? Nós ficamos ali, a doutrina fica circunscrita, fica encerrada. Ele não fazia isto. Ele chamava o pessoal, ia visitar a Dona Aparecida no Hospital do Pênfigo, lá no Fogo Selvagem. E onde ele ia, o pessoal ia atrás. O Chico era um homem extraordinário, Oceano. O Chico não era só médium, não. O Chico era um homem iluminado. O Chico era um homem altamente, um espírito de escola. Ele pegava, ele lia o pensamento da gente. Eu tive a oportunidade de comprovar isso inúmeras vezes comigo mesmo. Ele lia meus pensamentos e falava, lia o pensamento das pessoas em torno ali, se referia àquilo. Ele sabia o nome das pessoas, antes das pessoas serem apresentadas a ele. Chegava uma pessoa, ele falava, como é que vai? Como se fosse você. Vamos supor que ele nunca tivesse visto você, não soubesse. Você chegava, como vai, Oceano? Dona Sônia, como vai? E de fato ninguém tinha dito. Porque nem tudo em Chico Xavier era, digamos, da mediunidade. Nem tudo era dos espíritos, muita coisa era do espírito dele mesmo. Muita coisa era do espírito dele mesmo. Eu vejo quando as pessoas dizem assim, Chico era um médium extraordinário, era um médium fantástico, mas era um médium. Eu, com todo o respeito, digo assim, essas pessoas não conheceram Chico Xavier. Com todo o respeito. Essas pessoas nunca estiveram com Chico Xavier. Porque o que nós presenciávamos ali não era Emmanuel, Dr. Bezerra, cochichando nomes nos ouvidos dele o tempo todo. Então, esses fenômenos mediúnicos e fenômenos, digamos, psíquicos dele eram frequentes. Um outro aspecto da mediunidade de Chico Xavier, para a qual os historiadores têm que atentar. Você veja bem, o Chico psicografava uma média, Oceano, de 7 mensagens familiares por reunião. Eram 3 reuniões por semana. No mínimo, ele recebia 20 mensagens por semana, com nomes, datas, apelidos, detalhes, assinaturas. Por mês, 80. Você multiplica isso por um ano. Dá mais de 1000. Dá mais de 1000. Multiplica isso ao longo de 75 anos. Esse acervo está aí. Muita gente fala, Chico psicografou 413 obras, 414, não se sabe corretamente porque têm sido publicados alguns livros póstumos, não é? Nós tivemos agora um livro que foi lançado lá em Pedro Leopoldo, Sementeira de Luz, um livro com 600 páginas de mensagens do senhor Arthur Joviano, o Neo Lúcio. Essas mensagens estavam em poder da dona Wanda Joviano, filha do Dr. Rômulo Joviano, filha do Dr. Rômulo, que era patrão do Chico. Eu soube que agora tem algum livro também com mensagens de Emmanuel. Então, isto eu acho que precisa ser recuperado, você entendeu? Isso faz parte da história. Chico psicografou 412 livros. Não estamos discutindo números, não é? Porque a gente sabe o que importa é qualidade. E em se tratando de Chico Xavier, a qualidade é indiscutível. Nos anos 80, nós já vamos ter, mais perto dos anos 80, depois de 74, já vamos ter a fase Grupo Espírita da Prece, em que as reuniões passaram a ser realizadas às sextas e aos sábados. Para as famílias. Para as famílias. Para as famílias. Porque na comunhão espírita cristã é que as reuniões eram
às segundas, às sextas e aos sábados, à noite. E às vezes, aos sábados de manhã também. Interessante, Oceano, que muita gente falava, Chico ficava recebendo aquelas cartas de consolo, aquelas cartas de conforto para aquelas famílias que nem espíritas eram, lê do engano. Porque esse pessoal começava a frequentar, o filho vinha, dava uma mensagem, depois passavam uns 2, 3 meses, dava uma outra mensagem. Já na terceira mensagem, o filho estava solicitando aos pais que começassem a trabalhar. Eles voltavam para as suas cidades de origem. Os familiares voltavam para as suas cidades de origem e iam fundando núcleos espíritas na periferia. Foi um trabalho de multiplicação das instituições espíritas, creches, lares para idosos, grupos espíritas, escolas, que foram criadas a partir dessas mensagens, porque aquilo ali era uma verdadeira oficina. Como foram os anos 90 aqui em Uberaba, com o Chico, no auge da mídia? Como que era essa convivência? Oceano, já nos anos 90, a saúde do Chico começou a declinar bastante, não é? Ele já estava com mais de 80 anos, não é? Com mais de 80 anos, e nós pudemos, eu e minha esposa Márcia, porque nós frequentávamos a casa dele às quartas-feiras. Além de participarmos das reuniões no Grupo Espírita da Prece, ele nos recebia em sua casa às quartas-feiras à noite, tínhamos oportunidade ali de trabalhar com ele, estar a sós com ele. E nós fomos acompanhando até o ano de 94, até o momento em que lá pudemos permanecer mais perto dele, nós fomos acompanhando o declinar de suas condições físicas. Ele já andava com muita dificuldade, já tinha muitas dores na perna, andava com dificuldade, mas relutava em aceitar a cadeira de rodas, porque ele dizia, não, eu não posso aceitar, porque senão eu vou me acomodar. Aí é que eu não vou caminhar mesmo. Enquanto eu puder, eu vou me arrastar, mas eu vou caminhar com as minhas pernas. Então ele aceitava o braço de um, o amparo de outro, mas levava às vezes, Oceano, muitas quedas dentro de casa. Nunca fraturou um osso, nunca fraturou uma perna, um braço, nada. Mas às vezes nós chegávamos, ele tinha levado uma queda, estava machucado, estava com o rosto ferido, estava com o braço esfolado, mas a saúde dele começou a cair muito, a ouvir menos, quer dizer, os encarnados, né? A ouvir menos, a enxergar um pouco menos, emagreceu bastante. E ele, às vezes, nos dava a impressão de estar entre as duas vidas. E aquela questão da luz entrando no quarto do hospital? Informativo Visão Espírita. Prezados amigos do programa Visão Espírita, no quadro informativo de hoje, nós estamos trazendo aqui alguns amigos para falar a respeito da Bienal do Livro de São José dos Campos. Estamos com o nosso amigo Newton Carrara e a nossa amiga Silvia Moreira, que fazem parte do voluntariado da organização da Feira do Livro Espírita. E a Bienal do Livro, que está prometendo, aliás, ser assim uma grande realização em São José dos Campos, nós vamos perguntar primeiro ao nosso amigo Carrara. Carrara, o que é a Bienal do Livro que vai começar agora no dia 8 de abril próximo?
Bem, Nelson, a Bienal do Livro é um evento que está sendo promovido e realizado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, que visa trazer para São José cerca de 600 editoras diferentes, através de 90 estandes aproximadamente. E é um evento que será realizado lá no Parque da Cidade, no pavilhão Gaivotas, com entrada franca para todas as atividades. Nós teremos lá várias atividades culturais, como o Papo de Autor, onde teremos vários autores renomados, inclusive alguns aqui de São José dos Campos e região, né? Teremos o espaço Regina Drummond, de contação de história para as crianças. Teremos o ônibus da Itapemirim, o ônibus biblioteca, um evento bastante interessante também de conhecer, um ônibus que corre pelo Brasil. Na Praça Cassiano Ricardo teremos eventos também com entrada franca de atrações regionais, atrações culturais promovidas pela Fundação Cassiano Ricardo. Enfim, é um lugar para você ver muita cultura, comprar bons livros, conhecer bastante coisa, conversar com autores, se divertir com cultura. Interessante. Não estamos falando de uma feira de livro espírita. Estamos falando de uma Bienal do Livro. Coisa ampla e grande. E, Carrara, e quando é que vai ocorrer essa Bienal? A Bienal vai acontecer de 8 a 17 de abril, durante a semana das 9 às 22 horas, com a visitação escolar começando logo cedinho, né, para os alunos da rede municipal e todos os demais que quiserem participar e programarem sua visita irem lá. E aos finais de semana nós teremos funcionamento a partir das 10 horas, também até as 22. Na sexta-feira, no dia 8 de abril, às 20 horas, terá a abertura oficial do evento, né? A inauguração do evento vai ser no primeiro dia, às 20 horas. Telespectadores, dia 8 de abril está bem próximo, né? Bem próximo. E agora sim, falando do livro espírita. E o livro espírita, Carrara, estará na Bienal? Certamente, o livro espírita estará na Bienal através do estande da banca do livro espírita. E nesse estande, que ficará próximo à praça de alimentação, praticamente em frente ao espaço Regina Drummond de contação de história para as crianças, nós teremos lá cerca de 600 títulos espíritas, muitos lançamentos, bastante coisa, né? E eu gostaria de ressaltar que foi viável a realização, a participação dos livros espíritas lá, porque nós fizemos uma parceria com algumas editoras, né? Nós tivemos a participação da Candeia, da FEB, da editora M, da Casa Editora O Clarim, que também está conosco, lá de Matão, a editora Petite, a editora ID de Araras, que tem bastante experiência em feira de livros, tá? E da Lumen Editorial. Quando a gente conseguiu juntar todas essas parceiras, a gente viabilizou o stand do livro espírita. É assim que faz a nossa doutrina aí para frente. Olha, que espetáculo, viu? É um espetáculo. Você ver o nome de todas essas editoras que no meio espírita são grandes, são mega editoras, né? Presentes aqui na Bienal do Livro de São José dos Campos, no estande da Feira do Livro Espírita, ou da Banca do Livro Espírita. Mas, ainda continuando a respeito do livro espírita, e como é que será conduzido, Silvia, esse estande sob o ponto de vista do livro espírita? Nelson, os trabalhos eles vão ocorrer como na Feira Espírita, na Feira do Livro Espírita. Nós vamos contar com o movimento espírita, com os voluntários, o movimento unificado, os voluntários das casas, da Aliança, da USE, casas independentes. A banca, um ponto também que eu gostaria de ressaltar, a banca da Praça Afonso Pena, a banca Allan Kardec, ela vai estar fechada no período de 8 a 17, mas convido a todos a participarem da Bienal e lá vão poder receber os clientes. Tá, que legal, né? E fora os livros, possivelmente os DVDs, os CDs que o estande do livro espírita terá,
Terá mais algumas atrações? Sim, nós estamos fechando uma atração com o Grupo Castelã. Vamos definir uma data para abrilhantar, né, o nosso stand. Nós teremos um descontos variados de 30% a 40% no preço de capa. Então, um desconto excelente para quem quer adquirir os seus livros. Nós teremos as obras básicas, os livros clássicos, livros infantis e também vários lançamentos. Muito bom, muito bom. Agora, vocês falaram da feira aí também, né? Porque vocês são voluntários da Feira do Livro Espírita, né? A Bienal vai dar uma grande contribuição na divulgação do livro espírita também em função desse stand. Mas a feira nossa do livro espírita, né? Ela, agora no meio do ano, mais no segundo semestre, parece que tem algumas novidades, não, Carrara? Para esse ano? Sim, nós temos grandes novidades para esse ano. A nossa Feira do Livro Espírita completa esse ano 40 anos. 40 então anos. é uma data festiva e nós deveremos ter o stand em novo local, que é na Praça São Benedito, em frente à Praça Afonso Pena. Lá nós poderemos ter um stand aproximadamente 3 vezes maior do que o stand que a gente está usando, onde a gente poderá ter muito mais título, muito mais espaço, mais caixas, evitando filas. Quer dizer, realmente em agosto, final de agosto, mês de setembro, a gente vai ter uma experiência bastante gratificante com a nossa Feira do Livro Espírita. Então, olha só, já é uma palhinha. Nós agradecemos a presença aqui dos nossos amigos, o Carrara, a Silvia, colaboradores da Feira do Livro Espírita, e estamos à disposição para mais algumas observações que você queira nesse encerramento do nosso quadro. Bem, na verdade eu gostaria de reafirmar o convite a todos, joseenses de todo o Vale do Paraíba, nossas cidades vizinhas, a irem à Bienal e aproveitarem a oportunidade de ter contato e poder conhecer e comprar muitos livros de todos os tipos e, evidentemente, fazer uma visita ao nosso stand, que a gente está preparando com muito carinho para recebê-los. E nós convidamos os nossos telespectadores do Visão Espírita, das cidades vizinhas, que não deixe de vir à Bienal. Não é uma Bienal para São José dos Campos. Ela é realizada em São José dos Campos, mas para todos, principalmente das cidades vizinhas. Do dia 8 ao dia 17 de abril, no Parque da Cidade. Não deixe de vir conferir. Muito obrigado a todos. Você está assistindo o programa Visão Espírita, a revista eletrônica do Espiritismo. Não saia daí, teremos o Mário Vinhas e a energização da água que lhe trará muitos benefícios. Daqui a pouco. Vem aí a sensacional Bienal do Livro de São José dos Campos, de 8 a 17 de abril no Parque da Cidade, com estande da Banca do Livro Espírita Allan Kardec, com descontos de 30% a 40%, de 8 a 17 de abril no Parque da Cidade em São José dos Campos. Voltamos a apresentar Visão Espírita. Você pergunta e o Visão Espírita responde. Surgirá ainda algum dia uma pessoa com tantas faculdades mediúnicas como Francisco Cândido Xavier? Antônio, obrigado por sua participação. Eu vou dizer a você, o Chico realmente foi um caso especial. Mas nós não podemos esquecer que sempre existem hoje, muitos médiuns que dentro das suas faculdades procuram desenvolver um trabalho que, somados,
traz-nos muitas orientações. É claro que, como o Chico, talvez demore um pouquinho ainda para outro médium aparecer, mas nós temos que valorizar sim aqueles que nós temos e estão em franco desenvolvimento de seu trabalho. Talvez, novamente o Chico, só quando ele voltar a encarnar no nosso meio. Informativo Visão Espírita. Dia 16 de abril, sábado, em São José dos Campos, palestra com André Trigueiro, apresentador da Globo News. O apresentador fará uma palestra sobre espiritismo e ecologia no auditório da Obra Social Célio Lemos, que fica na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 35, no Jardim Paulista. André Trigueiro, da Globo News, com a palestra sobre espiritismo e ecologia. Você não pode perder. Dia 16 de abril, sábado, na Obra Social Célio Lemos, em São José dos Campos. Falando de Chico. Foi depois do Natal de 46 é que eu passei a frequentar Pedro Leopoldo. Eu ia às reuniões de sexta-feira, voltava no sábado. Depois passei a voltar no domingo. Depois passei a voltar na segunda-feira. Depois virei arroz doce lá. Ia quinta-feira, por causa da reunião do Memei, voltava sexta de manhã, à tarde acabava o serviço e ia para lá. Então, eu vi ainda as reuniões antigas na casa que era do José, onde se reunia o Luiz Gonzaga. Aparecem cenas aí nesse filme, que o Michelin filmou. E o Luiz Gonzaga, parece-me que foi em 50 ou 51, não me lembro a construção. Aí é que nós passamos a fazer, reunir, quer dizer, as reuniões do Luiz Gonzaga. Eu ia às sextas-feiras. No início, o convívio meu com o Chico foi muito difícil, porque era um mundo diferente para mim. O meu era o toma lá da cá. O que é que eu vou ganhar? Então, fui aprendendo com ele, todo mundo procura um médium. Graças a Deus, eu jamais, em tempo algum, procurei o médium. Eu encontrei um homem de uma dignidade ímpar, de uma humildade admirável, de um coração dotável. O Chico, meu convívio com ele foi muito grande, de muitos anos, e era diário o nosso encontro, porque o Chico procurava os Correios, então eu fazia questão de atender diretamente o Chico. Eu era o chefe da agência, mas eu acolhia lá dentro, porque ele era muito assediado. Então, era aquela aglomeração no Correio, pessoas que vinham de fora querendo falar com ele. Chico nunca reclamou, mas eu via dificuldade porque ele passava lá quando eu ia para a Fazenda Modelo trabalhar. Depois do almoço, ele estava voltando para a Fazenda Modelo e passava lá rapidamente. Então, meu encontro com ele era diário. E eu testemunhei de Chico muito desprendimento com as coisas. O Chico preocupava muito com o semelhante. E isso fazia com que a gente ficasse cada vez mais ligado a ele, aquele coração muito bom. E tive a oportunidade de testemunhar lá no Correio, por exemplo, alguém pedindo alguma coisa e Chico, às vezes, ia lá receber correspondência. Quando era dinheiro que alguém mandava, o primeiro mendigo levava. Momento de arte. Existem várias histórias a respeito de Chico Xavier. E uma delas é que ele dizia que só ia morrer, só ia desencarnar no dia que o Brasil estivesse feliz, que o povo brasileiro estivesse bem feliz mesmo. E, coincidência ou não, aconteceu o desencarne de Chico Xavier exatamente no dia 30 de junho de 2002, quando todo o povo brasileiro comemorava o pentacampeonato da seleção brasileira. Realmente todo o povo brasileiro estava alegre e Chico Xavier, nessa euforia, mas nessa alegria, nessas vibrações de amor, nessas vibrações de paz, nessas vibrações de alegria, ele partia para o plano espiritual. Nessa época,
o Luiz Carlos fez a música Luz de Amor. Luz de Amor é uma música que é o título do nosso segundo CD do Grupo Castelã. Ele conta essa história de alegria, conta essa história da saudade que nós vamos ficar dele, mas conta a história também da esperança, de saber que onde ele estiver, ele está trabalhando para o próximo. Isso nós temos certeza. Luz de Amor. Trazendo a todos o alívio, a dor. Tua voz se calou, suas mãos já não escrevem, perdemos o elo maior. Mas fica a sua vida como uma lição, uma esperança em cada coração. Forças para continuar, mas ele sabia o dia marcado, um instante preciso para nos deixar. Sabemos que hoje, aonde estiver, prossegue incansável em sua missão. Em outros lugares há outros corações, levando a paz, o amor e o perdão. São tantas páginas, verdades trazidas, lindas mensagens aclarando as vidas. Obrigado por ter em nossas vidas, Senhor, colocado essa luz de amor. Obrigado por ter em nossas vidas, Senhor, colocada essa luz de amor. Sabemos que hoje, aonde estiver, prossegue incansável em sua missão. Em outros lugares há outros corações, levando a paz, o amor e o perdão. São tantas páginas, verdades trazidas, lindas mensagens aclarando as vidas. Obrigado por ter em nossas vidas, Senhor, colocado essa luz de amor. Obrigado por ter em nossas vidas, Senhor, colocado essa luz de amor. Luz de amor. Essa mensagem que nós temos para esse Espírito maravilhoso, que foi essa luz de amor que ficou aqui para nós, aqui, passando pela terra. Feliz nós somos, sim, de podermos falar mais tarde para os nossos filhos, falar para os nossos netos, que nós vivemos na época que Chico Xavier viveu aqui também. O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos reunidos novamente para falarmos do Evangelho do Divino Mestre.
Em 2 de abril, lembramos o aniversário de nosso saudoso Chico Xavier. E iremos rememorar as lições do próprio Chico acerca do Evangelho, sobre a sua vivência cristã, sobre reforma interior, enfim, sobre os ensinamentos deixados por Jesus à luz da doutrina espírita. Vamos nos concentrar inicialmente em afirmativas acerca da importância do Evangelho e de sua vivência. Disse Chico: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do Sol na sustentação de nossa vida física. Chico coloca o Evangelho como o centro de nossa atenção, dentre os demais assuntos de interesse de nossa vida. Agora vejamos como Chico analisa o eixo central da mensagem de Jesus. Disse Chico: o Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que amássemos uns aos outros. Disse ainda Chico: segundo admitimos, o padrão ideal para a convivência pacífica entre as criaturas da Terra está contido naquele inesquecível mandamento de Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando este preceito for praticado, certamente usufruiremos a felicidade do mundo melhor, o que todos sonhamos. Temos aqui a máxima de Jesus para encontrarmos o reino dos céus, ou a felicidade a que Chico se refere. Porém, nós temos dificuldades em praticá-lo. Para isso, devemos eliminar os comportamentos que nos afastam do amarmos uns aos outros. Aqui está o nosso Everest, por conta da dificuldade que temos em conhecermos intimamente, em poder identificar em nós atitudes que nos afastam do roteiro cristão. Portanto, precisamos nos desapegar dos inúmeros defeitos que insistimos em cultivar. Pergunto: você percebe quando está saindo desse roteiro que Jesus ensinou? Pergunto ainda: qual é a sua consciência sobre o impacto que suas atitudes causam às pessoas que convivem com você? Vamos acompanhar 2 frases de Chico que mostram como ele era preocupado e consciente sobre suas atitudes perante as pessoas. Disse Chico: fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Disse também: Emmanuel sempre me disse: Chico, quando você não tiver uma palavra que auxilie, procure não abrir a boca. Aqui Chico demonstra a consciência para não criar problemas aos semelhantes, praticando o que Jesus ensinou como lei maior. Continuemos com Chico. Precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia de nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos que os tempos são chegados para a felicidade humana. Chico enumera algumas mazelas que nos levam ao erro. Cabe a nós, através do livre-arbítrio, escolhermos comportamentos que levem à felicidade. A doutrina espírita se ocupa em despertar a nossa consciência, para conquistarmos o reino de Deus através do nosso esforço e renovação no bem, usando a mensagem do Evangelho como roteiro. Faço o convite para que todos nós possamos mergulhar nesse processo de renovação. Siga o Evangelho de Jesus, roteiro certeiro para a conquista da paz. Vejamos como Chico entende a importância da doutrina espírita. Os nossos benfeitores espirituais nos esclarecem, frequentemente, que a doutrina espírita formula explicações mais lógicas, mais simples em torno dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Explicações essas que nós encontramos com muita riqueza nas Milurescências, nas obras codificadas por Allan Kardec, mas explicam também que todas as religiões são respeitáveis e que nossa atitude diante de todas elas deve ser de extrema veneração, pelo bem que elas trazem às criaturas humanas e por serem igualmente sustentáculos do bem na comunidade em nome de Deus. Chico possuía um sentido de religiosidade e respeito. Exemplifica a tolerância, diferente do sectarismo a que a humanidade mais se apegou por toda a sua história. Temos mais um exemplo de Chico sobre o respeito perante outras religiões. Nunca quis mudar a religião de ninguém,
porque positivamente não acredito que a religião A seja melhor que a religião B. Nas origens de toda a religião cristã está o pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo, quem seguir o Evangelho. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu, fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Esse foi Chico Xavier, seu exemplo evangélico. No próximo programa, seguiremos nesse estudo. Até lá. A mensagem. Alguns anos atrás, um conjunto musical de bastante expressão, de tanto sucesso que eles faziam, chegaram a dizer que eles já eram mais famosos do que Jesus. Ora, gente, hoje, passados 20, 30 anos, se pergunta onde estão aqueles que fizeram tal afirmação. E onde está Jesus? Jesus continua com o mesmo sucesso de sempre, cada vez mais famoso, e o nosso pretensioso conjunto musical hoje está esfacelado, um aqui, o outro ali. Então se pergunta, o sucesso, o que é realmente sucesso? Ora, se diz que, na realidade, o sucesso fabricado é aquele que se projetam ídolos, jogam nas paradas e ficam por algum tempo com sucesso e depois simplesmente são esquecidos. O sucesso é todo o bom êxito que se consegue em qualquer empreitada. Mas o sucesso leva a fama. O que é fama? Fama é a notoriedade. Então nós pegamos sucesso mais fama igual a dinheiro. Mas será que é possível se alcançar o sucesso, ser famoso, sem ter dinheiro? Eu digo a vocês que sim. Porque o sucesso ele não se mede pelo lucro acumulado, mas pela quantidade de bens espirituais adquiridos. E quanto a isso, nós não temos outro exemplo a dizer senão o nosso Chico Xavier, que plantou todo o seu trabalho na humildade, na simplicidade. Poderia ter sido muito rico materialmente, mas ele preferiu a riqueza espiritual. Ora, gente, aí está o sucesso, o verdadeiro sucesso, que está na satisfação pelo dever cumprido, na consciência tranquila por ter feito trabalhos edificantes. É onde nós nos perguntamos muitas vezes, sucesso? Sim, sucesso é conseguido através de um trabalho firme, dedicado, certo, perseverante, e independe, evidentemente, das retribuições do mundo material dentro do aspecto financeiro. Chico, sim, um grande exemplo para todos nós. Preferiu a simplicidade, como nós dissemos, vivendo quase que numa pobreza material, mas uma pessoa que tinha dentro de si uma riqueza espiritual imensurável. Chico Xavier, você foi um homem de sucesso. E obrigado pelo teu sucesso se fazer na nossa era, no nosso momento, nas nossas gerações, porque pudemos aprender de ti, para que de ti possamos levar a sua palavra, os seus ensinamentos, o seu exemplo para o mundo. Obrigado, Chico. Você realmente foi um homem de sucesso. Mas, para atingir a felicidade total do espírito liberto, há algumas regras. Uma delas é a de que temos de esperar pacientemente que o nosso ciclo na Terra se acabe, naturalmente, quando Deus nos chamar. Para Chico Xavier e o Espiritismo, o inferno não é eterno, mas ele desabará sobre todo aquele que tentar romper o equilíbrio entre Deus e a natureza. O maior castigo que alguém pode se dar é cometer o suicídio. E a regra fundamental para que se atinja a felicidade futura
está contida numa única palavra: amor. Olha, se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos. Corrente de energização da água. Caros amigos telespectadores, mais uma vez nós agradecemos a sua atenção para este programa que estamos encerrando. E no encerramento de todos os programas, vamos nós todos nesta corrente forte, nesta corrente de energia, nesta corrente de pensamentos que tanto tem ajudado muita gente, assim como você poderá neste momento estar conosco, ajudando alguém do seu lar, se ajudando, colocando ao seu lado a água necessária como remédio a todos nós para aproveitarmos este momento de corrente de energias positivas. Vamos todos orarmos juntos. Chico Xavier já era, na sua vida encarnada entre nós, um hino de paz e amor. Já era uma prece viva através da sua conduta e dedicação ao próximo. Nos ensinou que orar é estarmos não só em comunhão de pensamento com a espiritualidade superior, mas ele também nos ensinou que nós sempre estaremos em comunhão de sentimentos elevados com os espíritos no momento da nossa oração. Espíritos que querem nos ajudar, que estão presentes em nosso lar, nos acompanham na qualidade de anjos guardiões. Nesse instante de prece, de energização desta água, se forma uma poderosa corrente de pensamentos e sentimentos. E que você está nos assistindo neste momento, está fazendo parte desta corrente. São dezenas, centenas de pessoas que com os pensamentos e os sentimentos no bem, no amor e na caridade, tão exemplificados pelo irmão Chico Xavier, procuram dirigir tanta energia renovadora e restauradora com auxílio dos benfeitores espirituais para esta água colocada ao seu lado e que já se transforma neste momento no remédio adequado para cada um de nós, para cada um dos seus familiares. Esta água se transforma em bênçãos divinas. Ela servirá em seguida para aliviar uma dor, um desequilíbrio físico, um desequilíbrio espiritual, e todos aqueles que dela se servir estará neste momento com o alívio dos bons espíritos. Vamos vibrar com todas as fibras mais sensíveis do nosso coração.
voltados para a paz e o amor de Jesus. Vibremos, vibremos, vibremos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espíritos amigos, por mais uma vez atender às vibrações do bem geradas por esta corrente poderosa. Que assim seja, que assim seja. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero te ver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter bondade. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar.